Só agradecer ao Makoto, mais uma vez, essa recepção na casa dele. Makoto, para mim, além de um baita de um amigo, é uma referência, né, como pessoa, como produtor rural, por colocar essa Minas Gerais para frente, esse Brasil para frente. Então, é um conselheiro que a gente tem, muito feliz de caminhar ao lado dele, de poder contar com essa amizade dele, do Tamil, de todos de São Gotardo, dos nossos vereadores que aqui estão, do nosso vice-prefeito e dos demais amigos da região. Dizer que eu não abro mão de, em cada decisão nossa no Congresso Nacional, estar ouvindo o Makoto, os conselhos dele. O melhor projeto que eu apresentei até hoje, eu acho que já passou na Câmara, estamos com essa dificuldade no Senado, é o do barramento. Eu enxergo no Makoto um visionário, falava ali com a Ju, que o visionário um dia, sabe, Tamil, vem aqui na frente, o visionário, em determinado momento, ele é taxado de doido, né? Eu imagino quando vocês fizeram o primeiro piscinão, o pessoal lá, vem um doido ali. Depois que o negócio está pronto, aí vê. É um visionário. Então, eles brincam, Makoto, o visionário é o doido que tinha razão. Não é isso? Então, você é um visionário, você ajudou a desenvolver essa região com a sua família, com todos os japoneses, com as pessoas da cidade integradas a esse projeto e transformar a região numa região próspera. Eu, de alguma forma, tento colaborar, ouvindo as demandas dos vereadores, que estão sempre trazendo, através de você, do Paulo, dos secretários, para poder ajudar, né? Recentemente, muito grato com a votação que tive, já coloquei mais recursos, Makoto, aqui só no ano de 2023, aqui são as folhas com as indicações, né, de emendas, várias pagas, outras encaminhadas, a gente gosta sempre de ter isso organizado, então já foi aí colocado, já cadastrou uma de R$500 mil para aquisição de uma pá carregadeira, de 750 mil já está empenhada, que é para fazer o campo, que foi um pedido dos meninos, até fizeram um vídeo lá positivo, e o Makoto endossou, e colocamos também na saúde, as da saúde já até pagou, né? Mais uma de 100 mil, e vou continuar fazendo as indicações. O objetivo dessa visita, além de aproveitar esse recesso parlamentar para agradecer vocês, né, para reforçar essa parceria com o Makoto, para dizer que a Assembleia de Minas carece de alguém com conhecimento técnico do Makoto, votação expressiva do Makoto, muito mais bem votado do que vários deputados que lá estão, sem demérito a ninguém, então a gente sabe que o povo mineiro, no voto, escolheu, e eu tenho convicção que nós teremos o Makoto logo nos próximos períodos agora, na Assembleia, fazendo aí essa coordenação das questões do agro. Porque aí sim é dar voz para o produtor rural, né? Alguém que tem uma história, né? Desde pequeno produtor lá com o pai dele, uma história muito bonita, até como um grande produtor realizado com toda a família ao lado. Então, essa história a gente não aprende de um minuto para outro, isso tem que ser vivido, tem que ser sentido, e o Makoto tem isso tudo. Então, eu, na minha trajetória, né, com as experiências que eu tenho, eu não abro mão de ter ele como uma referência, ele, o Tamil, nas decisões nossas em Brasília. Na política, a linha da gente, a linha da construção não é da destruição, porque tem a turma da destruição, né, gente? Infelizmente, acho que a pessoa quer ter o poder pelo poder, não quer para realizar, né? Falo que o Makoto, sem ser deputado, já fez para São Gotardo muito mais do que qualquer deputado e para a região, com esse trabalho dele, com o envolvimento dele nas causas sociais, na PAI, na Santa Casa, em várias frentes. Então, é realmente uma referência. E é preciso persistir com as pessoas boas no sentido de fortalecer, né, o time que toma as decisões para o povo mineiro. Não é isso? E tem aquela turma que gosta de fazer vídeo agredindo, não sou contra a turma da internet não, acho que é importante fazer o vídeo sim, mas fazer o vídeo com a realização, com a solução, apontando uma melhoria, não é criticar para destruir, não é agredir, né? Eu particularmente, com o governador que eu apoiei, nós vencemos, com o presidente não vencemos, mas você não acha um vídeo meu agredindo o presidente eleito ou o governador derrotado. Nada. E hoje o que tem é diálogo, porque se a gente vai viver num país tão diferente, tão diverso, como é que você vai partir da agressão? Se toda hora você tem que sentar numa mesa para construir politicamente a solução. Talvez ilusório é uma forma de você obter muito voto, agredindo a reputação dos outros. Tem muita gente fazendo isso. Pega lá alguém que é muito bem votado e começa a agredir. Aí quem não gosta daquela pessoa vai e dá o apoio para aquele. Mas essa é a política da destruição. Está cheia aí, mas não é a nossa. A nossa é da construção.
E quando a gente presidiu o partido, nos locais que a gente passou, nós procuramos trabalhar com essa convergência. Os deputados que estão lá, muita gente fala, pô, o outro deputado não são meus inimigos, são colegas de trabalho. Eu falava para eles que se todo mundo trabalhar bem, todo mundo tem chance de voltar. E o que eu disse, eu acho que nós conseguimos mostrar, porque como líder da bancada foi a maior reeleição da história de Minas Gerais. Nós conseguimos reeleger, Macoto, 70% dos deputados federais, enquanto o Brasil reelegeu só 50%, o Acre reelegeu 0%. Rio de Janeiro reelegeu 40%. Por quê? Porque trabalhou todo mundo unido, focando nas coisas simples e objetivas de interesse do povo. Saúde, educação e segurança. Foi o básico que nós fizemos de mais forte na bancada de Minas. Foi o estado que menos morreu gente na pandemia proporcional à população. Foi o estado mais seguro do Brasil. Basta percorrer o estado que a gente não acha mais uma viatura velha, uma estrutura, graças a Deus, são veículos novos para as polícias e essa condição, porque foi feito em conjunto, né? Eu tive o privilégio de estar liderando. E como que foi uma forma da gente liderar, Macoto? Criar regra. Porque tudo que tem regra vale para mim, vale para você e é confiável. Não é isso? Porque um dos defeitos da política é não ter contrato. Porque na empresa você faz um contrato, a pessoa não cumpre, você executa. Na política não, é confiança. Não é isso? O eleitor confia no vereador, confia no prefeito, no deputado. Um deputado confia no outro, um deputado confia no prefeito. Então é um ambiente que tem muita gente boa, mas que também tem muita traição, né? E aí o povo, normalmente, é o maior traído, porque às vezes o sujeito faz aquele tanto de compromisso na hora de votar, na hora de executar, né, Marquinhos? Nem todos têm aquele mesmo compromisso para cumprir. Então é o lugar que mais precisa de gente séria é na política. A partir do momento que não tem contrato, a palavra de quem está na política tem que ser valiosa. A pessoa tem que tratar e cumprir. Né? Ter o cuidado de passar os detalhes de cada projeto, de cada processo, que as coisas não são fáceis, nem sempre depende só do Macoto, só de mim, mas a gente ser transparente, correto e direito, isso aí eu acredito que é o alicerce para alguém ir crescendo degrau por degrau e chegando na política. No partido eu procurei fazer isso, já falando do partido aqui para todos. Foi criar regra. Você imagina só, Macoto campeão de voto em São Gotardo, se é um partido sem regra, aí o deputado estadual lá, o menos votado, vem cá e monta o partido, sem a participação do mais. Fica um negócio desorganizado, né, Lando? Então, Paulo, o que é que nós construímos no partido? Uma regra que hoje tem sido copiada por vários outros partidos, em outros estados. Eles pedem a gente, eu digo, me passa a cópia do que vocês aprovaram no PSD. No PSD, algumas coisas são construídas da seguinte forma. O deputado majoritário, ele terá preferência na indicação do partido, considerados suplentes também, muito bem votados como o Macoto, mesmo peso do deputado, dentro do partido. Então, nas cidades onde o Macoto é o mais votado, tem lá os deputados estaduais, tem os deputados federais, o mando, a decisão final, é do Macoto. Aí você vai falar comigo, Diego, se tem 2 deputados no partido e de repente um já vem ali com o PSD há muito tempo, ele tem 1.000 votos, o outro tem 1.001. Ele pode tomar? Não. Quando o partido já existe, para você pleitear o partido, tem 2 critérios. Você tem que ter 15% de votos a mais, porque eventualmente a política você pode estar num bom momento ou num momento positivo na cidade. Então não é justo alguém que construiu uma vida inteira, deu 1.000 votos ali para um deputado, o outro ter 1.001, tomar dele, não é verdade? Porque o interesse sempre é unir, tentar fazer o partido na mão, crescer, unir. Né? Porque o partido que vai dividindo e tirando e cortando, ele está andando na contramão. Então, com essa regra, o partido tem solidez, tem seriedade. Aí eu disse para o Macoto, quero te fazer uma visita para mais uma vez agradecer a região, todos que nos ajudaram a construir aí as eleições municipais, que na minha avaliação são ainda as mais importantes, que a gente mora nas cidades. Olha, uma administração ineficiente é muito difícil. Ter assim, um bom prefeito, ter bons vereadores é decisivo. Não adianta ter bom deputado. Se você tiver o time completo, aí você está feito. O estadual, o federal, né? E ainda um prefeito eficiente ou uma prefeita e equipe. Aí vai embora mesmo e as coisas avançam. Né? E para isso, a gente tem que montar os partidos, que a candidatura se dá através do partido. Outra coisa que nós colocamos no PSD, depois do prazo, 6 meses, ninguém toma partido de ninguém. Acabou. Pensa para quem que você vai dar, porque tomar depois do prazo não toma. Porque depois do prazo é só para destruir. Você não vai pôr ninguém no partido, vai tomar de quem está, Marquinhos, é só para destruir.
Outra coisa também que é proibido no PSD, pedir partido para pôr na gaveta, que isso tem muito. Às vezes alguém constrói o partido, o Macoto vai lá com serenidade, constrói o partido, aí tem um deputado mais votado que ele, em determinada cidade, ele fala, não, eu preciso do partido. Peraí, seu grupo vai vir para o partido? Aí vamos supor que o cara é ligado ao prefeito. Não vai vir não, então você não pode tomar para pôr na gaveta, não. A não ser que seu grupo filie no partido. E aí, ao longo desses anos aí de caminhada política, a gente já viu de tudo, né? Você imagina, 4 eleições, foram no mínimo 4 de prefeito, 4 de deputado, né? Foram no mínimo vezes 100 cidades, foram no mínimo 800 eleições. Acho que eu já vi um pouquinho de cada coisa, né? Dos malandros aos corretos, né? E o que dá certo, o que dá errado, né? É a experiência que a gente vai adquirindo com a convivência. E acredito que a regra que foi colocada lá na minha gestão continua até hoje. Eu falei isso com o Kassab, eu falei, Kassab, não importa quem seja o presidente do partido. Eu não tenho veto a ninguém, acho que é até importante. Continua a regra de convivência no partido, eu quero saber disso para mim saber se eu continuo no partido ou não. Eu não quero estar num lugar que não tenha regra de convivência, onde eu construo algo e de repente algo me surpreende. Tirou do candidato e tal, e não pode. Então a gente tem que pensar bem para tratar, para cumprir. E por ter regra, o partido em Minas foi o que mais cresceu. Né? Quando a gente assumiu lá, tinha 12 prefeitos, hoje são 80. Né? Aí você vai me perguntar, Diego, você concorda com todo mundo do partido? Não. Igual numa igreja, numa comunidade, tem gente que você, esse cara está errando e tal, que a gente discorda, né, irmão? E tem alguns que a gente concorda. Mas eu tento trazer para o partido mais gente boa. E, por exemplo, se eu sei que o Macoto é um cara extraordinário, corretíssimo na conduta dele, claro que ele vai tentar trazer para o partido gente que pensa como ele. Já dizia meu avô, boi preto, beira boi preto. É isso? Gente boa, beira gente boa. Então eu fiz questão, Macoto, de vir ligando para você, com a sua liderança, falei, Macoto, você precisa construir com os companheiros, com os amigos que lhe ajudaram, para poder encaminhar para o partido as cidades, né, aonde você pretende montar. E pode acontecer também de repente, uma cidade que não tem um PSD. Poxa, eu não fui votado, o Macoto não foi votado. Aí é o bom senso, eu ligo lá, hoje está o Cássio, que é um jovem brilhante na presidência do partido. Quando eu fui presidente, ele foi meu secretário, hoje ele é presidente. Eu achei ótimo, porque ele é competente, está como líder do bloco lá, um menino também inteligente. E eu falei isso para ele, eu falei, estou indo lá no Macoto para conversar com ele, dia, que bom, o partido vai fortalecer muito na região. Porque nós tivemos um grande líder na região, grande amigo meu, que era o Marcos Montes. Ele ainda é vivo e é um baita cara. Mas o Marcos, ele não disputou a última para deputado. E é natural, a política é dinâmica. Novas lideranças vão surgindo. E a votação expressiva do Macoto mostrou para Minas Gerais inteira a liderança que ele é. E olha que ele resolveu ser candidato a deputado depois da eleição municipal, o que é quase impossível. Porque se você tivesse decidido lá atrás, você teria escalado o time, elegido os vereadores, os prefeitos e saído candidato a deputado. Aí a facilidade aumenta muito, porque seu time está todo montado. Agora, depois da eleição municipal, realmente demonstrou a sua capacidade, a sua força política. A primeira, eu costumo dizer que é a mais difícil, né? Eu estou muito otimista que você assume. Então é importantíssimo, Macoto, porque não adianta também a gente estar como deputado, como eu disse, e não ter prefeitos e vereadores competentes, né, para poder conduzir nas cidades, que é onde executa as políticas públicas, aquilo que a gente consegue junto ao governo. Você é muito respeitado pelo governador e pelo vice. Ciúme danado de outros deputados da região, eu percebo, mas é natural, né? Quando você nasce politicamente, o outro que toma cotovelado fica com ciúme. Mas você, com a sua grandeza, com a sua experiência, é questão de convivência. Eu tenho certeza que com uma semana você dentro da Assembleia, a convivência, o seu jeito sereno de ser, o respeito com os outros deputados, você vai acabar assumindo a liderança fruto da sua história de vida dentro da Assembleia. E aí passa a poder realmente, efetivamente, falar pelo agro com muita propriedade e pelas áreas sociais também, pelo que você já viveu dentro da APAI, dentro do hospital e vive até hoje. Então, o motivo aqui para finalizar é de agradecimento, é de dizer que vocês contem comigo naquilo que estiver no meu alcance. Muita gente está falando, poxa, Diego, meu presidente que você apoiou não ganhou. Gente, não tem nenhum problema. Ele tinha qualidades e defeitos, tem ainda. O que ganhou tem qualidades e defeitos.
Vamos tentar achar as qualidades nas pessoas que estão à frente e tentar trazer o resultado. Não estou torcendo para o Brasil dar errado, diferente do que alguns estão fazendo aí, começa a falar mal de tudo. Imagina só, a reforma tributária que estava lá era a mesma que está agora. O relator é o mesmo, não mudou nem o relator. Aí mudou o presidente, uma coisa que eu era a favor, vou ficar contra? Espera aí, tem que ter bom senso. Então, eu mesmo sentei e falei, não, gente, a reforma, na minha avaliação, ficou muito boa ao zerar a tributação sobre a cesta básica. Por que o agro bombou, na minha avaliação? Por conta das exportações, Makoto. Por conta da Lei Candir. Essa Lei Candir continuou. A isenção para o agro para exportação. Agora, no mercado interno, por que nós alimentamos 6 vezes a população quase do Brasil e não conseguimos, ainda temos problema de fome dentro do Brasil? Porque uma coisa é ele exportar o produto, agora vai vender dentro do Brasil para ver que loucura. Cada estado é uma alíquota de CMS, uma loucura. Você tem que ter um departamento contábil na empresa que é difícil, acaba inviabilizando os produtores. Então, com a reforma, essa confusão também vai acabar. O que você produz aqui no São Gotardo, da forma aqui na região que você vende para outro país, vai ficar simples para você vender dentro do Brasil, para qualquer estado, numa regra simples. É o que a gente espera. Não estou dizendo que ela está ótima, não. Ela tem pontos falhos, né? Porque é muito difícil um tema tão complexo você conseguir deixar ele ótimo. Mas ela é infinitamente melhor do que esse manicômio fiscal que nós temos hoje, onde só o ICMS de Minas Gerais tem 1000 folhas, Eduardo, e 500 mil palavras. Como é que um empreendedor, você liga para o contador, normalmente é assim, você é envolvido no seu negócio, você liga para o contador não te responde, né? Ele fala assim, vou pesquisar. Não é assim? Aí ele pesquisa e normalmente te passa uma informação, muitas vezes equivocada. Aí na hora que você vê, se é um produtor grande, se é um empresário grande, você fica com questionamento, com brigas jurídicas aí com a Receita, com o Estado, cai no CARF. E a maior briga na Câmara, Makoto, era o voto de Minerva do CARF, ou seja, todo mundo tem certeza que o nosso sistema tributário é uma porcaria, tudo sai judicializado e cai no CARF. Como no CARF metade é pró-contribuinte, metade é governo, quem vai mandar no voto de Minerva? Isso é o maior atestado de que nós precisamos de uma reforma tributária. Porque tem que ser, no mínimo, algo simples que não se judicialize para dar segurança jurídica. Imagina um empreendedor de fora. Chega no Brasil, vê essa loucura, fala, o quê? Aqui que eu vou botar meu dinheiro? Que processo, ó. Vou investir em outro país. E é o que vinha acontecendo. O Brasil só não quebrou até então, porque em 2002, um projeto que já vinha sendo discutido há muito tempo lá, desde a Constituinte, avançou, que é o Simples e o MEI. Aí nós temos 90% das empresas no Simples. Por isso que o Brasil não quebrou ainda. Agora, as empresas de médio e de grande porte, todas estão largando o Brasil, como a Ford fez. Precisava efetivamente dessa votação. Então, um pouco do que a gente tem feito lá, continuo cobrando e defendendo a questão do agro, falando da convivência com o meio ambiente, né? Falando, batendo, toda a comissão de deputados que chega lá, eu passo a cartilha lá. O produtor rural tem 20% de área protegida, é o único país que tem 83% da floresta de pé. Se você compra uma área, 20% dela ali é área de proteção ambiental, fora a APP. Se é na Amazônia, 80%. Nós aprendemos a cultivar o cerrado, a partir aqui da região, né, com o Alisson, que já nos deixou. Então a gente tem que falar, Ju, isso para as novas gerações, para que os nossos produtos, quando cheguem lá fora, não cheguem com todo o sacrifício que nós fazemos para produzir, com a pecha. O sujeito que está lá fora fala, não vou comer esse queijo não, porque isso aqui é fruto de desmatamento da Amazônia. É o que está acontecendo, não vou tomar esse café, não vou comprar esse alho. Então, assim, nós temos que falar bem, defender todos os dias onde a gente vai. Eu tenho tentado fazer isso e acredito que esse país merece, né, essa condução. Vou dar 2 pontos para você, Diego, já que está falando sobre isso. O pessoal da Copadap foi até outros países para poder ver a questão da produção de abacate que vai para a Europa. O que foi verificado lá? Que a produção de abacate colhido no mesmo local, não tem procedência nenhuma. A água irrigada nesse país de fora, ela vem do esgoto da cidade, tá certo? E aí o seguinte, ela vende para a Europa inteira. E nós que não somos o responsável, nós que não temos responsabilidade na produção, nós que não sabemos conduzir o processo. Enquanto eles, em outros países, fazem isso de maneira
assim, absurda, que nós achamos absurda. O índice de contaminação muito grande e várias coisas. Então, o boicote comercial aqui no Brasil estratégia, é muito grande. gente. Isso é estratégia dos concorrentes lá de fora. É estratégia dos concorrentes com poder econômico muito forte, organizados. Nós estamos, o agro do Brasil é de 73 para cá, que ele bombou, né? Com o doutor Alves, vocês fazem parte dessa história, Macoto. Então, isso tudo que foi feito ao longo dos anos tem que ser vendido lá fora da forma correta, porque senão tem lideranças políticas, e eu não estou dando nome aqui, mas tem lideranças políticas em todas as esferas, financiadas por essa turma para criar dificuldade para a vida do produtor. Eu percebo que a Câmara Federal tem muito medo dessa pauta ambiental no Congresso, porque não conhece muito bem, profundamente, como que funcionam as questões. Infelizmente, o agro, ele pega a culpa de tudo. Né? Você vê a mineração, com todo respeito, com toda a importância que ela tem para o nosso país, mas ela vai lá e degrada e não recompõe nada. O agricultor, além de alimentar, né, de fazer com que a cadeia alimentar, né, fique todo mundo, né, alimentando, infelizmente, o agro é culpado o tempo todo de estar destruindo, está desmatando. E tem que ter um movimento na Câmara, Diego, para poder esclarecer os deputados, para poder... Nós fizemos algo para o transporte que funcionou muito bem. Nós criamos, lá já está na sua 11ª edição, se não me engano, 12º, o Congresso Nacional do Transporte de Cargas. Depois que nós criamos isso, e aí ele acontece durante um dia, é o dia inteiro de palestras, vários deputados passam lá, 300 deputados, para falar daquele setor. Dentro do Nereu Ramos, a gente solicita o Nereu Ramos, que é o segundo maior auditório que tem lá, para poder fazer o transporte de cargas. Depois que nós levamos as lideranças do Brasil, do transporte de carga, para discutir isso lá dentro, eu tenho uma ligação muito forte com o setor de transporte também, nós votamos a lei do motorista, nós criamos o exame toxicológico para tirar os motoristas drogados, reduziu 40%, e nunca tinha tido uma lei do motorista na Câmara. Era uma profissão tão importante, mas era desorganizada, desunida, e a maioria dos deputados não tinham essa informação. Então, se a gente, de repente, aprovar na Comissão da Agricultura a Semana do Agro Sustentável, algo que porque de 4 em 4 anos renova 50% da Câmara. Muitas lideranças saem. Então, isso tem que ser uma constante. A gente tem que bater constantemente, demonstrar o tanto que o agro preserva, o tanto que o agro o tempo inteiro, para todas as nossas lideranças. Isso é algo simples, mas eu vou propor isso na FPA, porque para o transporte deu muito certo, está dando muito certo. A gente tem conseguido melhorar a legislação do transporte dia após dia, ano após ano. Esse ano nós fizemos lá, nós falamos dos impactos na reforma tributária, na semana do transporte rodoviário de cargas, no seminário do TRC, que tem todo ano dentro da Câmara. Aí falamos daquele assunto que estava em voga. Então tem que ter essa presença e essa defesa. É um trabalho diário de todos nós, onde a gente vai, cada prefeito, cada vereador, ter isso na sua argumentação. Defender, citar o exemplo do Alisson Paulinelli, falar tudo, porque nós estamos defendendo a prosperidade da nossa terra. Porque tem liderança política nossa que quando chega lá fora, fala mal. Fala de desmatamento, fala mal. E aí é foda, porque, Maurinho, tanto que você luta com as suas turmas aí, né, para poder levar nas propriedades, para produzir, tanto que o Tamil luta, para na hora que aquele produto sai daqui, ter desculpa a expressão, um excomungado, pondo defeito nos produtos da gente lá fora. Então, se a gente, e o povo não consegue checar tão de perto, mas a verdade sempre prevalece. Então, como a verdade sempre prevalece, e se a gente tiver todo mundo imbuído de colocar a verdade e as coisas no lugar certo, levar conhecimento para o Congresso, para a Assembleia, porque tem muito deputado que se diz do agro, mas é mesmo, tem uma história no agro, conhece realmente, está bem amparado de assistência técnica para poder defender. Então isso é muito importante, por isso que eu vejo com muito entusiasmo a motivação do Macoto participar da política, não só na cidade, mas no Estado e no Brasil. Então, no que eu puder, Macoto, a gente também tem as falhas da gente, mas no que eu puder colaborar com as suas ideias, fortalecer as cidades onde você tem atuação, te trazer também para mais cidades, porque todo mundo que te conheceu, né,
Alguns tinham compromisso, outros não tinham. Como eu disse, a gente saiu muito atrasado, né? No que diz respeito, depois da eleição, porque muitos já tinham compromisso, né? Então é difícil realmente, mas todo mundo te respeita. Isso aí é uma coisa muito bacana, né? Que é muito legal quando a gente consegue entrar na política dessa forma. E pode contar comigo para a gente poder montar as comissões aonde tiver. Eu trouxe o André está cuidando disso no gabinete. Aí, se você quiser botar uma pessoa sua direta, né? Talvez o Marquinhos, que está cuidando junto com você, ou quem que você sugerir, para a gente montar em luz, para a gente montar. Ô, Diego, por exemplo, Pratinha, vamos esgotar a cabeça para tentar unir. Pô, não deu, Juninho. Aí eu estou disposto também a ajudar na construção de mais 1 ou 2 partidos necessários para poder, que sejam de confiança, que sejam confiáveis, para você montar o projeto político em cada cidade. Claro que a prioridade é o PSD, mas já aconteceu comigo. A Ju lembra, Campos Gerais, uma cidade que eu sou votado, também próximo de 3 Pontos, que é uma região. Macoto foi votado em Boa Esperança, foi votado lá também. Lá o prefeito era do PMDB, era meu amigo. E ele queria, porque queria tomar o PSD de um rapazinho que apoiou um outro deputado federal, que era amigo meu na época, o Geraldo Tadeu, já não é deputado mais. E eu chamei ele, falei, doutor Maurício, mas o senhor vai querer tomar o PSD do rapaz para quê? Não, porque ele é contra. Eu falei, doutor Maurício, o senhor vai vir para o PSD? Ele falou, não vou vir não, porque eu estou no PMDB há muitos anos. Então, se você está no PMDB, para que o senhor vai tomar do menino? Só para o Geraldo Tadeu vai ficar invocado comigo. Se o senhor vier, toma agora. Eu fui mais votado, com mais de 15%. A regra permite, mas para que o senhor vai tomar? Você não quer tomar, você tem, então larga para lá. Tá bom. Na hora que foi a eleição, cheguei no palanque dele, lá no Corredor do Ouro, subi lá, Ju, na hora que na época, na hora que eu olho, o rapaz do palanque dele, ué, doutor Maurício, tô te apoiando? Ô, rapaz, ainda bem que eu não tomei. Então, pô, política não é tomar as coisas dos outros, política não é agredir ninguém, é tentar convergir. Eu queria te fazer uma pergunta, isso vai servir para todos os candidatos a prefeito aqui que estão presentes. Certo. A questão do IVA, né? Vai ser um imposto único, ele vai subir, vai ser arrecadado numa conta só, imagino eu. E aí, como que funciona essa questão da distribuição dos prefeitos? Vai acontecer? Ô, Ju, isso já... Não, Ju, não, nada disso, são fake news sem tamanho. O que está sendo colocado na Câmara, e foi colocado, e eu espero que seja mantido no Senado, é para acontecer igual é o boleto do Simples. O boleto do Simples, quando você paga ele, já tem lá as contas para onde o recurso vai. Daquele município, a parte que é do município, do Estado, automático. Você, na hora que você deposita, o que é de cada um já vai para a conta automática. Tem que levar PIX para ninguém. E mais ainda, o IVA chama IVA dual. A parte do Estado e do município, até a alíquota, quem vai definir é o Estado e o município. Vamos tirar mais um fake news. Estão falando 28%, mas ninguém sabe sobre isso. Espera um pouquinho, então só concluir a primeira parte que você perguntou. Então, a ideia do IVA é o seguinte, que é tanto imposto, cada um uma data diferente, cada um calculado de um jeito, que nós afugentamos o empreendedor do Brasil. Quem é empreendedor quase que morre para poder dar conta de entender esse negócio todo, né? Quem é administrador de empresa formada tem dificuldade, quem é contador tem dificuldade. Imagina um cidadão que quer empreender. Então precisa simplificar. O IVA é um modelo que já tem no mundo inteiro, em vários países do mundo, né? Então que já dá certo em economias sustentáveis. O Brasil só cresceu nos últimos 40 anos 1% ao ano. Falar o país do futuro, que isso, que aquilo, e o país não avança. É essa trava, Ju, que está travando o Brasil, amordaçando com esse sistema tributário tão complexo. Então, o IVA dual tem a parte do Estado e do município. Nós estamos brigando para que, na regulamentação da lei, a parte do município vai direto ao município, para não acontecer de um governador poder travar transferência, igual nós já vimos aqui no estado de Minas Gerais. Até isso nós estamos tentando eliminar do jeito que está colocado no projeto da Câmara. Então, na minha avaliação, ele é positivo. Agora, o cuidado para que não tenha aumento de carga tributária, porque esse percentual, o Diego, é 15, é 20, é 28, é 22, como é que ele vai ser oferido? O imposto novo, você só consegue ter certeza do potencial arrecadatório dele o dia que ele é implementado. E aí nós vamos ver o que ele vai ter capacidade de arrecadar. Então, como é que é feita a transição? No primeiro ano, entra, vamos supor, com 1% de IVA, tira 1% da COFINS, para não ter aumento de tributo nenhum. Aí nós vamos ver o potencial arrecadatório do IVA. Aí que o governo vai definir a sua alíquota. E nós colocamos um artigo na lei que diz o seguinte: o governo não deverá ter aumento de arrecadação simplesmente com a mudança do sistema tributário.
O governo tem que ter aumento de arrecadação, com mais empreendedorismo e com mais crescimento do Brasil. Não é... Inclusive, nós colocamos lá que, caso tenha aumento de arrecadação, que esse recurso deverá ser utilizado na desoneração da folha de pagamento ou na redução da CBS. O que é o IVA? É o CBS e o IBS. CBS é a parte do governo. Então, está claro na lei isso. Porque a questão é o quê? Simplificar para o país crescer. Não é para crescer a arrecadação aumentando tributo. O objetivo não é esse. Tanto que na lei, se você ler o último artigo, está isso de forma clara. Então tem muito fake news. Mais algum aí que você quer esclarecer? Por exemplo, se existir, você falou comigo no telefone uma coisa interessante, mas que eu gostaria até de você me explicar melhor. Você falou assim, olha, hoje você tem o preço de um serviço. Esse preço do serviço é e você vai pagar o imposto por fora. Igual você chega na Europa, você tem a diária é 3 euros e é 1 euro o imposto. Você paga separado. Como que vai funcionar isso aqui? Vai funcionar dessa forma? Ô Ju, o objetivo é o seguinte, é que o imposto não seja um diferencial competitivo. Tipo assim, você não paga, eu pago, aí o seu serviço é mais barato, porque você é mais corajosa, porque você só nega. Porque hoje, na verdade, quando a gente compra um produto ou um serviço no Brasil, a gente não sabe nem o que a gente está pagando de imposto. A verdade é essa. Você consegue saber? Numa fruta, num produto, o que você está pagando de imposto? O ideal é que a gente tenha o preço do serviço da gente, né, Makoto? Meu serviço é esse aqui. O meu produto é esse, custa 10. E está aqui o imposto. Na hora de pagar, calcula-se o imposto. Então, assim, o objetivo do IVA nos países que ele funciona é assim. E a gente espera, todo mundo que está ajudando a construir essa legislação lá, que isso aconteça no Brasil. Aí tem gente dizendo, batendo na questão de alíquota. Agora, Ju, tem duas coisas importantíssimas para saber se a reforma é boa ou ruim. É a votação no Senado. A gente tem que ficar atento para não vir nenhuma mudança lá que prejudique de forma muito grave. E a regulamentação. Né? Já dizia o Anastasia, o céu e o inferno estão nos detalhes. É preciso cuidar dos detalhes para que realmente seja algo muito bom. Como foi o Simples. O Simples foi algo muito bom ou não foi? O Simples não foi algo que salvou as pequenas empresas? Então, assim, a gente espera realmente que a reforma traga essas melhorias. Simplifique realmente para a gente poder ter esse país destravado, para o povo poder trabalhar, faturar e a gente saber o que a gente paga de imposto. Até para a gente cobrar a contraprestação desse recurso que a gente está pagando de imposto, seja para o município, para o Estado ou para a União. Vou deixar registrado aqui, em nome do Makoto, e todos aqui presentes, pedido para que você pressione o Rodrigo a aprovar a questão da barragem de irrigação como utilidade pública. Isso sim vai trazer progresso para o Brasil inteiro. Porque onde tem água, tem vida, a gente consegue produzir. Onde não tem água, a gente não consegue produzir. E nós queremos fazer o investimento, a gente não está pedindo para o governo fazer o investimento. E você vê a dificuldade que existe em o governo aprovar uma coisa tão importante que gera tão pouco impacto. Né? Porque a barragem, ela aumenta a fauna, a flora, ela melhora toda a preservação ambiental, porque ela gera água. Alimenta o lençol. Né? Alimenta o lençol, ela gera vida. Então, assim, a gente não consegue entender por que os deputados, os senadores, eles não conseguem visualizar a importância... Os deputados, nós conseguimos, né, Ju, como deputado, colocar a emenda ao projeto de modernização da lei ambiental e avançamos na Câmara. Precisa aí, vamos dizer assim, os inimigos aí, na minha opinião, inimigos do meio ambiente, porque quem vai contra essas questões está contra o meio ambiente, porque isso é ótimo para o meio ambiente, além de ser bom para a riqueza do Brasil. Trabalharam de forma contrária no Senado, né? Eu tenho tentado, eu já cobrei do Rodrigo, eu já cobrei de outros senadores, parece que a Tereza que está com a relatoria agora do projeto, na comissão. Eu acho que a gente tem que marcar uma semana lá, porque bacana da presença do Makoto, da presença suas lá, e a gente de repente ter mais alguns, para a gente rodar lá, sentar com os nossos 3 senadores, visitá-los, e até com o próprio governo. Porque eu vejo a questão do Lula mesmo, que é o atual presidente, né? Eu não estive com ele na eleição, mas ele sempre colocou como ponto principal o combate à fome, para zerar a miséria. Ô, gente, se é algo que vai facilitar a produção e gerar a produção de alimento, o que combate a fome? Alimento. Sim. Não é isso, Tamil? Então tem que mostrar isso para ele, através dos deputados que são ligados a ele, demonstrar, falar, ninguém tem que desmatar nada não, mas isso aqui você precisa de olhar com um olhar diferenciado. Não é só matar a fome
alimento. Além de matar a fome do alimento, Gerar riqueza, né? Precisa de mão de obra. Mão de obra, emprego. Emprego. É isso aí. Todo governo, todo mundo, todo político fala em emprego. Está aí o emprego. Estados Unidos, principalmente os estados de Minas Gerais que a gente vive, tem uma oportunidade imensa, né, Obrigado. como falar, oferecer emprego no meio rural. E, indiretamente, isso aí, quando se torna no meio rural uma área de muito emprego, como a cidade do interior vive da agricultura e pecuária, acaba que o comércio dos municípios ele melhora por si só. Isso está provado, viu, Tamil? Isso não precisa ter muito esforço. Né? Então, agora há pouco, no almoço, eu falei, quem quiser ficar louco, eu até uma pouco com um companheiro aí, quem quiser ficar louco, você falou agora há pouco aí, quem quiser ficar louco é só acompanhar a nossa ideia, né, mano? Eu acho que fica louco de vez, mas lá na frente vai ser melhor, assim, brincando, mas é uma loucura. Eu acho que traz benefício para o município, para o Estado. Visionário. Não tem mais. Fala tanto em emprego, saúde. Emprego está aí. Que coisa mais preciosa para a saúde do que alimentar o povo? Certíssimo. Que coisa mais preciosa do que fazer alimento criando emprego? O Brasil não faz porque não quer. Os políticos não fazem porque não quer. Em nome dos produtores rurais, dos candidatos a prefeitos, dos vereadores, de São Gotardo e do Alto Padap, nós te pedimos apoio para embarcarmos aqui no estado de Minas Gerais, juntamente com o presidente Dedeuzinho, o governador Romeu Zema, para que possamos tomar medidas que sejam permitidas fazer os barramentos aqui. Eu queria sugerir nós temos uma reunião muito boa com o Zema, ele levou até meu colega deputado que perdeu a eleição do Senado, que é o Marcelo, para cuidar daquele projeto de irrigação do São Francisco para Bom Despacho. E aí eu pude falar com eles, porque é a Casa Civil que acompanha os projetos. Eu acho que vale, Ju, a gente marcar uma audiência, eu ligo para o Cássio, né, que é do nosso partido, o menino 10, você precisa aproximar dele, Macuto, para marcar primeiro com o presidente da Assembleia. Sim. Porque o Zé Aparecido, lá de Janaúba, que apoiou o Tadeuzinho, deu ele mais de 10 mil votos lá em Janaúba, eu tive um pouco mais que ele ainda, ele defende esse barramento. Quando ele viu eu falando barramento com o Macoto, ele falou, Diego do céu, isso é a salvação para o norte de Minas e para o Nordeste. Aí ele mostrou a propriedade dele, onde tem um barramento já antigo, como que ele é um rio seco, no Rio Quem-Quem. O rio fica seco a maior parte do ano. Quando ele segura o excesso da água, e não tem problema que o excesso passa por cima, no caso do barramento que ele fez lá, ele mostra a mata ciliar. É um barramento que está lá há mais de 20 anos, ele mostra a mata ciliar e mostra da parte seca. A parte seca não tem. Aí ele mostra a diferença. Eu falei, sei que você está falando, Diego, com propriedade. Eu falei, porque eu estou escutando quem entende, quem vive isso. Né? Não vou argumentar isso não, se for o Macoto, mas o Tamil, que pediram e a gente está tentando lutar. Mas eu acho que vale, Macoto, essa reunião na Assembleia, eu marcar, se você permitir, dentro de 1 ou 2 semanas, sim, com o Tadeuzinho, eu estou para fazer uma visita para ele oficial lá na Assembleia, a gente ir junto com o Cássio levar esse projeto. Eu acho que nós podemos levar umas fotos dos barramentos e alguns números, fazer uma apresentação, Ju, de umas 5 ou 6 lâminas, sem muito lero-lero, só por mostrando algumas fotos, mostrando a produção e a estimativa de empregos gerados. Eu acho que é uma reunião desse tipo. E da mesma forma, marcar uma na Casa Civil do Governo do Estado, com o novo secretário de Governo, que é o Gustavo, que é meu amigo. Então marcamos na Secretaria de Governo e na Casa Civil. 3 agendas. Mas eu acho que são decisivas, porque muitas coisas dessa podem destravar direto no Estado. E lá em Brasília, quando vocês quiserem, nós vamos pressionar os senadores no que couber a gente, né? A pena não está dentro do Senado, porque senão já estavam assim, debaixo do braço, infernizando a cabeça deles lá para aprovar. E da maneira que eu fiz na Câmara, que é muito mais difícil. A Câmara tem 513 e nós conseguimos. O Senado são 81. Ainda mais defender coisa justa, correta e que só traz coisa boa. Então a gente precisa fazer da mesma angústia que o Tamil sente, pô, os caras não estão vendo o que tá bem, eu também sinto. Eu vou ter que falar isso, tá? Para falar isso para todo mundo aqui. O Diego, ele sempre é apaixonado pelo ar, porque nasceu com o vô dele na fazenda,
Mas ele tempo. nunca teve a oportunidade de participar mesmo como aqui acontece. E ele teve a oportunidade de participar esse tempo, né, com a gente, 7, 8 anos, né, Diego? Juntamente com os produtores do Alto Padap, para ver como é que funciona o plantio de hortaliça, como é que funciona a questão da irrigação, a sustentabilidade, né, que são fazendas de exemplo, de modelo, para ser seguido. E muita gente, a gente fala, gente, independentemente do tamanho, dá para poder fazer com responsabilidade. E o Diego, ele encarou, todo o respeito dos deputados que estão lá, que falam do agro, que defendem o agro, mas o Diego, mesmo sem tanto conhecimento assim da causa, ele pegou, ele estudou o projeto, ele estudou a causa, foi para cima e conseguiu aprovar. E aí eu recebo uma ligação de um deputado que fala sempre que está defendendo o agro, está defendendo o meio ambiente, e, poxa, mas sacanagem, ver o quê? Achei que você estava ligando, comemorando, a gente está feliz pelo projeto, então vamos todos abraçar pela aprovação para poder ser diferente. Mas, gente, talvez, Ju, essa é a parte mais difícil da política. Ciúme e falar mal e isso tem pra caramba, nós começamos aqui falando disso. Então, é a parte mais difícil. O que eu tento fazer? Chamei todos que tinham algum interesse para moçada, vamos lá junto. Vamos lá junto. Se esse negócio der certo, você vai falar na sua cidade que você lutou de alguma forma, eu na minha cidade, vamos juntos. E como eu disse, os resultados que nós alcançamos na bancada, que foram importantes, né? Nós conseguimos transformar o Estado, claro que com o governador liderando, que é um excelente governador, mereceu inclusive o nosso apoio, mas nós conseguimos o Estado mais seguro do Brasil, investimento maciço da bancada federal, Estado que menos morreu gente da pandemia, investimento em saúde maciço da bancada federal. Nós conseguimos criar o TRF-6. Muita gente fala assim, pô, Diego, o que é esse bicho aí? Olha, quantos e quantos amigos da gente estão esperando uma resposta da aposentadoria e não tem nem resposta. O trem sobe lá para Brasília, a pessoa morre e não aposenta. A maior parte dos processos no TRF é aposentadoria ou empresas, que nesse manicômio fiscal que a gente tem hoje, a empresa de repente se vê lesada. Aí ele entra na justiça, olha, isso aqui está errado, a União está errada. Recorre aí no TRF, 10, 15 anos para ter uma resposta. O TRF1 ia para Brasília. A empresa faz o quê? Não, tira a empresa de Minas, vão levar ela para São Paulo, que lá tem um tribunal, lá responde. E a gente perdeu muitas empresas. Foi? Todo mundo levava sede de empresa para São Paulo, ou não é? Sim. Nada contra São Paulo, mas peraí. E Minas. Conseguimos criar o TRF6. Teve um trabalho nosso forte, teve do Rodrigo, teve dos senadores, com a liderança do Noronha, que é nosso ministro do STJ, foi presidente à época, mas está instalado em Minas. Nós conseguimos incluir 82 municípios na área da Sudene, municípios pobres da região de Valadares. Nós pegamos 2 regiões pobres pra caramba, difíceis, que é o Alto Rio Pardo e o Vale do Jequitinhonha, e integramos na área de atuação da Codevasf, que é uma empresa forte do governo federal que investe pra caramba no Brasil todo. Foram várias realizações. O Lago de Furnas está lá no topo. Você é lá da região. Sim. Quando que você viu aquilo daquele jeito? Nunca. Então, assim, é um trabalho... tem o Rodrigo, tem o Alexandre, da bancada. Aí veio a eleição, Marcos. 70% dos... Ju, o que foca, o que vale é o resultado. Mas eu quero fazer justiça. Porque, olha, gente, eu quero que você deixe registrado aqui, Ricardo, o seguinte. Esse projeto da barragem de irrigação para a entidade pública, o Diego articulou com a Arthur Lira, o Diego articulou com a bancada, ele foi para cima, foi 1 a 1, convencendo 1 a 1, explicando 1 a 1 a importância disso, me ligava de madrugada, 3 horas da manhã, falando, Ju, conversei com mais um deputado, conversei com mais outro deputado, final de semana ligava para os deputados, final de semana estava presente em várias reuniões extraordinárias que eles tinham, e ele me comunicava de cada passo, de cada ato que ele fez. Então, assim, mérito seu, parabéns, você pôde levar aos seus colegas o conhecimento da importância do que é barragem de irrigação, que eles não tinham. Você sabe não, bem disso. nem conhece. Então, o método de... A maioria, 80% nem conhece. Aplausos, viu? Pessoal, boa tarde, né? Para todos aqui. Muito feliz aqui. Várias pessoas de várias cidades estando aqui, apoiando principalmente, né, o PSD. É claro que existe outros partidos também que não dependem também politicamente para ser do PSD, para apoiar, mas eu acredito assim que os meus agradecimentos a todos, né, que vieram de longe também, e dizer assim que o PSD é um dos partidos que mais cresceu em Minas Gerais. E a gente vê a responsabilidade de cada um
implantando essas regras, fazendo com que as coisas possam acontecer. Dizer mais ainda que o Diego, para São Gotardo e região, foi uma das pessoas, um dos deputados que mais trouxe recurso para nós aqui. Então, todo mundo sabe, tá aí os vereadores, é prova disso, o vice Paulo Eugênio, né? Agora o Valdemar assumindo a Câmara, né, Legislativa também. Então, assim, a gente fica muito satisfeito. E dizer, assim, que a gente, principalmente, eu quero agradecer, principalmente, o Tamil e a Juliana na minha campanha, que realmente foram duas pessoas que não mediu esforços. Então, eu, particularmente, eu vejo, assim, uma satisfação muito grande. Falar de não ter entrado na Assembleia da primeira vez não é uma infelicidade, não. Pelo contrário, que nós conhecemos de novos amigos, novas pessoas. O estado de Minas Gerais como um todo, que é extraordinário, igual o Juliano falou, o Diego está falando, o Tamil também, em relação ao potencial que tem a agricultura para que possa isso tudo traduzir na cidade mais emprego e renda. Então, se todo mundo pensasse de uma forma que a maior fonte hoje para Minas Gerais, uma vez que ela é a caixa d'água do Brasil, né, os grandes rios nascem por aqui. E nós somos a caixa d'água do Brasil e nem sequer a gente pode utilizar como se deve, né? Tem lá o Rio Picão, que poderia estar lá irrigando 15 mil hectares, está lá, daquela forma. Esse Alto Parnaíba aqui, quem conheceu, está aí, Antônio Carlos, o Eduardo, aí, todo mundo que é de São Gotardo sabe que isso aqui era o quê? Lobeira. Não tinha produção nenhuma. O que é hoje, por exemplo? Só um exemplo aqui, quem não conhece, a FENACEM é uma das maiores festas que existe aqui da região. Por quê? Porque existe pessoas que realmente estão acreditando. Aí depois vem a FENACAMP também, que também está bombando. Então, a cidade de São Gotardo, quem chega lá, todos os momentos sabe que tem movimento. Até tem um amigo nosso que é revendedor de carro, está reclamando da questão do trânsito de São Gotardo. Eu falei, brinquei para ele, falei, para de vender carro, então. Para de vender carro, né? De tanta pujança que existe em São Gotardo. Demais, então eu falo assim que a gente, como foi candidato a deputado e tem essa tendência de estar assumindo, a gente vê que tem a oportunidade de vocês que vieram de longe, de muita cidade, de transformar também, independente da situação que seja. Então, a gente imagina, além da agricultura, que nós amamos muito, principalmente eu, Tamil, que está no ramo há muito tempo, a gente faz parte dos projetos sociais, que é da Irmandade, a PAI, Asilo, Casa de Apoio ao Câncer, todo mundo sabe. Então, isso independente do prefeito, do deputado que esteja lá, nós estamos apoiando a cidade. Esse aí é o nosso papel de sempre. E nós não queremos parar por aí. Nós queremos, sim, de repente, estender isso para os outros municípios também. E a gente tem um orgulho de ter o Diego apoiando, né? Essa turma que está aqui, para que a gente possa realmente, não só a região do Alto Parnaíba, mas de todos os outros lugares que a gente tem a incumbência de trazer essa evolução para o estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza absoluta que, da minha parte, não é porque eu não entrei agora nesse momento que eu estou infeliz, não. Porque eu conheci muita coisa, aprendi muita coisa, e com isso aí, eu tenho certeza absoluta que nós estamos evoluindo muito mais também. E se a gente estiver lá dentro da Assembleia, eu tenho certeza absoluta que a colaboração do Diego e os demais deputados, que com certeza serão meus amigos, eu tenho certeza absoluta que nós temos condições de melhorar muito mais nosso estado de Minas Gerais, como o nosso Brasil, né? Então, assim, agradeço imensamente, sem mencionar nome de cada um, porque é difícil, né? Mas agradeço, porque tem gente que veio de longe aqui prestigiar, né, a vinda do Diego aqui também, e dizer assim que eu estou muito satisfeito. E o que a Juliana falou é de pura verdade. Eu acho que o agro, com a evolução do agro, com a comida na mesa das pessoas, com certeza não vão ter mais educação, porque vai ter dinheiro para educação, mais saúde, com certeza. Então, quando você evolui, tem a produção, gera receita, gera
ICMS, etc, etc. E então, eu sempre falo assim, às vezes a emenda do deputado é muito bom, mas é pontual. Mas a agricultura em si, o que ele gera de renda quando evolui é muito mais do que qualquer emenda de qualquer deputado. Então, a gente faz força mesmo para que o agro possa estar desenvolvendo, para que todo mundo possa ter acesso à saúde, à educação, à segurança, né, Diego? É isso aí. Essas aí são minhas palavras. Riqueza Obrigado pro país, em nome né? do Tamilda Juliano. Obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Makoto pelo esse almoço de tamanha grandeza, viu, Makoto? De tamanha grandeza é do nosso companheiro aqui. Cumprimento o meu companheiro Marquinho, meu conterrâneo. Obrigado, Marquinho, pelo convite. O Geraldo, meu companheiro, obrigado, Geraldo. E demais companheiros. Senhoras e senhores, boa tarde. Está reunido hoje, aqui neste momento, e ver as palavras do deputado Diego. Isso engrandece muito o deputado. E com o futuro deputado estadual, eu tinha certeza que vamos colher bom fruto. Já estamos colhendo bom fruto. Mas com você, Diego, e com o nosso futuro deputado, não tem erro, Makoto. Vamos colher bom fruto. Então vamos ficar bem servido a região. Já estamos bem servidos, viu? Você tem o seu trabalho incansável, viu? Obrigado. Então, o Makoto também, aí vamos completar. E também completar o ex-prefeito lá de Matotinha, Eduardo, viu, Eduardo? E que Deus ilumine a nossa caminhada no ano que vem, Eduardo. E mais, agradecer a todos. Obrigado a todos, viu? Já temos. Boa tarde. Makoto, eu vou deixar com você e com o Paulo para passar para os vereadores, Paulo. Aqui eu peço lá no extrato do sistema nosso, lá da Câmara, todas as ações que já estão empenhadas, as que estão pagas, tem alguma que porventura não foi empenhada, tem todas aqui, alguma que está com cláusula suspensiva, pode ser às vezes porque o município precisa apresentar algum projeto, para vocês darem uma repassada, né, no papel aí de fiscalização dos vereadores e junto aí para poder tentar não perder nada, tentar aplicar todas que... Aqui tem um histórico desde quando a gente começou. E nas próximas semanas definiremos com aqueles ofícios que vocês mandaram, né? Já com mais solicitações e também o Makoto para poder fazer mais indicações. Ela acontece agora no segundo semestre. E pode ter certeza que teremos aí mais investimentos ainda para São Gotardo. Ô, Diego, só com a aval do Makoto aqui, eu queria te fazer um pedido. Tá. Da Federação da Agricultura estar presente nessa reunião de vocês, eu como vice, o Makoto. Claro, com o Toninho. Fechado. Que é a importância, porque o produtor rural foi muito bom da porteira para dentro, da porteira para fora, às vezes esquecer e nós deixamos alguém tomar conta. Então tem que fazer com que o povo saiba disso. Makoto concordar, eu já ligo para o Toninho para dizer isso para ele aqui agora à tarde, mesmo que aqui está sem sinal, para poder combinar com ele dele com a gente. O que você acha? Aí vocês vão juntos? Combinado. Ótimo. E outra coisa, estou muito feliz que você defendendo o agro. Tamo junto, pode contar com a gente. Posso pedir para você fazer uma troca. Tá. Em vez de 20%, você colocar 33%, nós mineiros preservamos 33% da nossa mais de área. 20, Somos obrigados a preservar 20%, preservando 33%. 33, dá para você ver. Em média, né? E outra, um outro pedido com aval também do Makoto, que é mais por dentro que eu. Como teve essa transição, nós pagamos, produzimos com adubo caro e vendemos agora com baixo, Produto baixo. então o produtor está, né, Passar na fase com a difícil. dificuldade. E tem o crédito fundiário, que não chega ao produtor desde a época do governo Temer.